Hoje vamos a falar de um tema muito interessante e curioso. Como era o mundo antes do dilúvio? Alguma vez você já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Como eram o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes de Deus enviar o dilúvio? Para lembrar alguns fatos. Fique atento até o final, porque você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começar, quero pedir que você deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre este fascinante tema. Vamos lá. O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que era muito diferente do nosso, em muitos aspectos. Um deles é a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? Isso mesmo. A Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades compreendidas entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos, o que o fez o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Existem várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável para a vida humana, devido a uma camada de vapor de água que rodeava o planeta, protegendo da radiação. Esta camada de vapor se rompeu durante a inundação, provocando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após a inundação, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar começou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia nos revela que antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé, Enoque e Noé. Ele lhes dava instruções, advertências, promessas e bênçãos. Também os julgava e punia quando pecavam. Além disso, a Bíblia nos diz que antes do dilúvio houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? São perguntas que geram controvérsia e debate entre geram controvérsia e debate entre Mas uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra, para ter relações com mulheres humanas que eram as filhas dos homens. Esta união ímpia produziu os Nefilins, que eram seres híbridos com características humanas e angelicais que se tornaram famosos pela sua força, estatura e maldade. Estes seres teriam sido responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e o seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender, precisamos retroceder um pouco mais no tempo, antes da criação da terra. A Bíblia nos diz que antes da criação da terra existia Deus e tinha majestade com o seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, que eram seres espirituais que o adoravam e o serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava pela sua beleza, inteligência e poder.
O seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com as suas asas. Era o líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus, mas não estava contente com a sua posição e queria ser igual a Deus. Estava cheio de orgulho, inveja e ambição, e convenceu 1/3 dos anjos a se unirem a ele na rebelião contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas, mas Deus, que é soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os atirou à terra. Lúcifer passou a chamar-se Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes passaram a ser chamados de demônios, que são espíritos malignos que atuam sob o comando de Satanás. Este foi o início da guerra espiritual, que é uma confrontação entre dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua obra. Considerou a terra seu domínio e viu Adão e Eva como invasores. Usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Disse-lhe que se comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e também o deu ao homem que estava com ela. Desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com ele e sua inocência original. Também perderam a autoridade que tinham sobre a terra e a entregaram a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Desde então, o pecado entrou na humanidade e trouxe consigo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça, opressão e rebelião contra Deus. A história da humanidade se tornou uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de julgamento e graça. Um dos primeiros exemplos desta história foi a de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel era pastor de ovelhas e oferecia a Deus os melhores animais do seu rebanho como sacrifício. Caim era agricultor e oferecia a Deus os frutos da terra, mas sem a mesma disposição de coração. Deus estava satisfeito com Abel e sua oferta, mas não com Caim e sua oferta. Isso provocou a ira e o ciúme de Caim, que não aceitou a correção de Deus e matou seu irmão Abel no campo. Deus, que tudo sabe e é justo, viu o que Caim tinha feito e pediu conta cedo. Deus perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu com arrogância e falsidade: "Não sei, sou eu o guardião do meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito sejas tu desde a terra que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela já não te dará a sua força. Serás fugitivo e vagabundo na terra." Então Caim disse a Deus: "Minha culpa é maior do que pode ser perdoada. Hoje me expulsaste da face da terra e me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará?" Mas Deus lhe disse: "Não será assim. Se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes." E o Senhor colocou uma marca em Caim, para que qualquer um que o encontrasse não lhe fizesse mal. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim, apesar de ser um assassino e um fugitivo, não ficou sem descendência. Casou-se com uma mulher que provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, pois Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas depois de Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque,
e construiu uma cidade a qual chamou pelo nome de seu filho. Esta foi a primeira cidade da história e mostra que Caim tinha habilidades construtivas e organizativas. Os descendentes de Caim se multiplicaram e alguns deles se destacaram por suas conquistas. Jabal foi o pai daqueles que vivem em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim era um mestre em todos os trabalhos de cobre e ferro, e Naamá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Estes descendentes de Caim mostram que a humanidade se expandiu e diversificou com papéis transformados em profissões e a civilização dando seus primeiros passos. Mas também mostram que a humanidade se afastou de Deus e se entregou à idolatria, violência e imoralidade. A Bíblia nos conta que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo duas esposas, Ada e Zilá. Também foi um assassino que matou um homem por lhe fazer mal e um menino por pisá-lo. Ele se gabava de sua crueldade, dizendo às suas mulheres: ouçam minha voz, mulheres de Lameque, ouçam minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um menino por me pisar. Pois Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que significa substituto. Eles lhes deram esse nome porque ele veio em a substituição de Abel, a quem Caim matou. Foi Sete, que foi o pai de Enos, que foi o pai de Cainan, que foi o pai de Malalel, que andou com Deus e o adorou em oposição à linha dos filhos dos homens que se rebelaram contra Deus e o desprezaram contra Deus. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência: Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e que Deus o levou consigo sem que ele visse a morte. Enoque era o tataravô de Noé e viveu numa época em que a maioria das pessoas só tinha registros de seu nascimento e de seus filhos. Mas Enoque teve um testemunho diferente que o fez ser lembrado por sua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Enoque profetizou sobre o julgamento de Deus sobre os malvados e que agradou a Deus com sua fé. Ele foi o primeiro homem arrebatado por Deus e é um exemplo de como devemos viver neste mundo, buscando a Deus e fazendo a sua vontade. Mas Enoque foi uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, o mundo estava dominado pela ganância, maldade e traição, onde as famílias eram campos de batalha e os vizinhos se exploravam uns aos outros. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente só má. Deus viu que a maldade do homem havia aumentado na terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Deus se arrependeu de ter. Deus olhou para a humanidade que havia criado e, entristecido em seu coração, decidiu destruir da face da terra o homem que havia criado, bem mais répteis e aves do céu. No entanto, havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus. Esse homem era Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Quem e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e deu-lhe uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre eles. A arca é um barco especial, projetado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Média 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado era a medida desde o cotovelo até a ponta do dedo, aproximadamente 18 polegadas. Isso significa que a arca mede aproximadamente 450 pés de comprimento,
75 pés de largura e 45 pés de altura. Tinha 3 andares com várias divisões internas e uma janela no alto de um côvado. Tinha uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar. Foi construída em madeira de gofer, que era uma madeira resistente e impermeável. Foi coberta com betume por dentro e por fora para evitar infiltrações. Tinha capacidade para abrigar aproximadamente 0 animais de diferentes espécies, bem como comida e água suficiente para eles e a família de Noé. Era uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, Noé seguiu as instruções de Deus, pregando aos seus contemporâneos e alertando-os sobre o dilúvio iminente, chamando-os ao arrependimento. No entanto, ninguém ouviu Noé. Eles continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Eles zombaram de Noé, considerando-o louco e fanático. Eles não acreditavam que Deus julgaria o mundo com água, pois nunca havia chovido na terra. Eles não sabiam que as fontes do grande abismo se abririam e as janelas dos céus, e que as águas cobririam toda a terra. Eles não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite, e que seriam pegos de surpresa. Eles não sabiam que havia apenas uma esperança de salvação: entrar na arca. Por fé, finalmente chegou o dia em que Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque vejo que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que criei. Gênesis, capítulo 7, versículos 1 a 4. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus ordenou. Ele tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra. No dia designado por Deus, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, e choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas prevaleceram enormemente sobre a terra e cobriram todos os montes altos que havia debaixo de todo o céu. 15 côvados acima dos montes prevaleciam as águas, e os montes foram cobertos. Morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de animais selvagens, de todos os seres que se arrastam sobre a terra e de toda a humanidade. Tudo o que tinha alento do espírito de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra firme, morreu. Assim foi destruída toda a criatura que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, desde os répteis até as aves do céu. Foram extintos da terra, e só restaram Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis, capítulo 7, versículos 11 a 23. Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram isolados do mundo durante 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Fecharam-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e cessou a chuva do céu. As águas retrocederam sobre a terra, e após 150 dias, as águas haviam diminuído, e a arca repousou. No 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas continuaram diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia. No início do mês, os cumes das montanhas apareceram. Gênesis, capítulo 8, versículos de 1 a 5.
Noé esperou mais 40 dias e abriu a janela da arca que havia construído. Ele soltou um corvo, que voou para lá e para cá, até que as águas secaram na terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou um lugar para pousar e voltou para ele na arca, pois as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Ele estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para a arca. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. A pomba voltou para ele ao anoitecer. E eis que em seu bico havia uma folha fresca de oliveira. Assim, Noé soube que as águas haviam diminuído na terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, mas ela não voltou para ele. Gênesis capítulo 8, versículos de 6 a 12. Então, Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram na terra. Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, todos os animais que estão com você, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo animal que se arrasta sobre a terra, faça-o sair com você para que se espalhem pela terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. E saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca. Gênesis capítulo 8, versículos 13 a 19. Então, Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor percebeu o aroma agradável e disse em seu coração: Não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua juventude. Não voltarei a ferir todo ser vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Vosso temor e vosso pavor estarão sobre toda besta da terra e sobre toda ave do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues tudo o que se move e vive, será para vosso alimento. Tudo vos dei como a erva verde, mas a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente demandarei vosso sangue, o sangue de vossas vidas. Da mão de todo animal o demandarei, e da mão do homem, da mão de cada um de seu irmão, demandarei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, por homem seu sangue será derramado, porque Deus fez. Ao homem a sua imagem, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai a terra em abundância e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 7. E Deus falou a Noé e a seus filhos que estavam com ele, dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, tanto aves como gado, e todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, sim, com todo o animal da terra convosco. E estabeleço a minha aliança convosco, que nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Esta é a sinal da aliança que faço entre mim e vós e entre todo ser vivente que está convosco por gerações eternas.
O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. E sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então lembrar-me-ei da minha aliança que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para lembrar a aliança eterna entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: esta é a sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 17. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé e toda a criação. É um lembrete da fidelidade e bondade de Deus. Deus não abandona a humanidade, mas oferece uma nova oportunidade para começar. É uma promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra. É uma esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia fará todas as coisas novas. É uma graça que Deus nos ama e enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é o arco-íris de nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes que povoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com a sua subscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe a sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.